Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos falar de enumeráveis, ou melhor, do módulo enumerável, módulo enum, que trabalha com enumeráveis. Só para deixar claro, todas as coleções que aprendemos nos vídeos anteriores, eles são enumeráveis, com exceção das tuplas. Então esse módulo, que é nativo no Elixir, o módulo enum, ele trabalha com enumeráveis. Listas são enumeráveis, mapas são enumeráveis, keyword lists também são enumeráveis, né? Que é listas de palavras-chave. Então o enum, que é o módulo, tem muitas funções que trabalham com enumeráveis e a gente consegue acessar, visualizar estas funções aqui através do IEX. Então já abri o meu IEX e digitei aqui enum. Se eu coloco um ponto, né? Eu posso apertar Tab e aí ele vai mostrar, o próprio IEX mostra todas as funções disponíveis dentro desse módulo enum. Vamos falar de módulos no próximo vídeo e de funções também nos próximos vídeos. Então a ideia aqui é passar uma noção geral de como a gente vai trabalhar com coleções e enumeráveis, visto que coleções e enumeráveis é o core, né? É o núcleo de uma linguagem funcional, e Elixir, por ser uma linguagem funcional, vai ter muito bem feito essas funções, né? Também quero mostrar para vocês depois a documentação do Elixir como um todo, né? De todas as funções, que é muito boa, por sinal, e essa documentação a gente encontra aqui no site xdocs.pm Elixir. Essa é a versão 1.14, tá? Então a gente encontra aqui a documentação de todas as funções, e é uma documentação muito clara e muito bem feita. Então temos todas as funções aqui, né? Mas eu quero demonstrar inicialmente como é que se utiliza alguma dessas funções, o princípio básico, tomando como ponto de partida o fato de que quem está assistindo esses vídeos tem conhecimento zero sobre a linguagem de Elixir. Então quero demonstrar isso para que fique mais claro e mais fácil de entender, então, o funcionamento da linguagem, né? Já estamos aqui no 6º vídeo, né? Então você já deve ter algum conhecimento já baseado nos vídeos anteriores. Então, voltando aqui para o terminal, vou limpar aqui a tela. Vamos criar uma coleção aqui, uma lista de elementos, uma lista de 10 elementos. Lista, e colocar aqui 10 elementos nessa lista para a gente poder trabalhar usando as funções do enum. Enum, que é um módulo, e isso vamos entender um pouco melhor sobre módulos depois. Mas por enquanto entendam que é uma função nativa, é um módulo nativo e tem funções que são nativas aí do próprio Elixir, e você vai ter sem precisar instalar mais nada no seu computador. Então a primeira função que a gente vai mostrar aqui, né? Lembrando que eu estou seguindo aquele guia do Elixir School, a ideia realmente é tentar dar esse apoio aqui via áudio, né, do que o Elixir School traz ali, tá bom? Então vamos fazer uns exemplos aqui com a função all, né? enum.all. O que essa função ela faz, né? Ela tem uma interrogação na frente, e isso é interessante porque o Elixir ele tem um padrão de escrita de código, um documento criado pelos desenvolvedores, né, e colaboradores, para que a gente esteja sempre digitando ou escrevendo nosso código de uma maneira padronizada, né? Então se padronizou que quando uma função retorna sempre um booleano, lembrando que é booleano, né, é verdadeiro e falso. Então quando uma função retorna um booleano, ela tem uma interrogação. Então quando a gente vê uma função que tem interrogação, já sabe, retorna ou verdadeiro ou falso. Então o que essa função vai retornar? Ela vai retornar verdadeiro ou falso para uma condição que eu estabeleci aqui dentro, para uma cláusula que eu estabeleci aqui dentro, sobre todos os elementos da minha lista. Então eu vou falar isso de outra forma para ficar mais claro, tá? Essa função enumAll, ele recebe a lista, né, como primeiro argumento dessa função, e recebe uma outra função, uma função anônima, né? A gente vai falar isso
durante esse vídeo, então vai ficando mais claro ao passo que vocês vão assistindo esse vídeo, tá? Então não se preocupem com isso agora. Então uma função anônima, ela é uma função que não tem nome, é uma função que é executada naquele momento e ela não tem referência de nome, né? Não tem uma nomenclatura como all. All é o nome de uma função dentro do módulo enum. Uma função anônima, ela não tem nome. Então o que ela vai fazer essa função? Ela simplesmente vai fazer o seguinte. Eu quero explicar para vocês o que essa função vai fazer. Enum all, ele recebe uma lista, que é uma enumerável, como parâmetro, e recebe uma função como segundo parâmetro. Nessa função, eu coloco uma condição de avaliação, ou seja, eu vou avaliar cada elemento individualmente e verificar se a minha condição ela vai retornar verdadeiro ou falso, né? Então, dependendo da minha condição de avaliação, para cada elemento, eu vou descobrir se todos os elementos foram verdadeiros, certo? Por exemplo, o primeiro elemento, eu avalio se ele é maior do que zero. Ele é maior que zero? É. Beleza, agora eu vou avaliar o segundo elemento. Ele é maior do que zero? É. Terceiro, ele é maior do que zero? É. De forma que todos os elementos avaliados individualmente eles são maiores do que zero. Então essa função, né, essa chamada de função, ela tem que me retornar true, porque todos os elementos individualmente avaliados retornam a true. Então vamos verificar isso. True. Então se por um acaso eu tivesse uma lista, eu vou criar uma lista 2 aqui, com um elemento menos 1 aqui. Então tem 11 elementos, não tem problema. Então menos 1, vou botar para ficar bonito, né? Vou botar menos 1, 0 e 1. Pronto. Então lista 2 eu tenho menos 1, 0 e 1. Então se eu utilizo a função enum all, ela vai retornar um verdadeiro ou falso, né? E eu uso a lista 2 aqui e uso a mesma função anônima. É uma função que ela vai ter que cumprir o propósito de avaliar apenas, né, x maior que zero. Então ela tem que retornar falso. Por quê? Porque pelo menos um elemento aqui está falso, certo? Próxima função, né, que é uma função o oposto a isso, é a função enum n. Enum n, que também ela tem uma interrogação e logo ela vai retornar um booleano, ou verdadeiro ou falso. O enum n ela é diferente da enum all na seguinte situação. Ele retornará a true, ou seja, essa função vai retornar verdadeiro se pelo menos um item for verdadeiro na minha condição pré-estabelecida. Por exemplo, minha condição é primeira lista que eu criei, né? Minha condição é fn. Essa aqui é a definição da função anônima, tá? Minha condição vem agora. X maior que zero. A gente já sabe que vai retornar verdadeiro porque todos os elementos eles realmente satisfazem a minha condição, né? A gente verificou lá em cima no enum all, certo? Só para validar, ela retorna verdadeiro. Mas nessa lista 2 ela também vai retornar verdadeiro, porque pelo menos um elemento ele também satisfaz a condição. Se por um acaso nenhum elemento satisfizesse essa condição, então essa função retornaria falso. Vamos fazer um teste só mudando aqui a função, né? Por exemplo, se for menor que menos 1, certo? Porque como o meu menor número é menos 1, então se for menor do que menos 1, isso aqui vai ter que retornar falso, porque eu não tenho nenhum elemento aqui menor do que menos 1. Falso. Entendido? Vamos para a próxima. Próxima função que está demonstrada aqui é o chunk every. Esse chunk every ele quebra a minha lista, né, em determinados pontos. Os pontos determinados são determinados por mim, né, são determinados pelo desenvolvedor. Por exemplo, a minha lista que eu defini anteriormente está aqui, é de 1 a 10. Eu quero quebrar essa lista em pontos de 2 a 2. Né? Como é que eu faço? Enum, que é o meu módulo que tem todas as funções de enumeráveis, e eu tenho o chunk. Apertar um tabzinho aqui, ó, ele vai me dar algumas sugestões, ó. Chunk by, chunk every, tem
tem vários chunk averages, né? Dá para ver aqui, né? Isso aqui chama-se de aridade, certo? Na função. A aridade é a quantidade de argumentos que a função recebe, né? Então, se eu utilizar esse chunk average barra 2, é um chunk average com 2 argumentos. Chunk average barra 3 é um chunk average com 3 argumentos. E chunk average barra 4 é chunk average com 4 argumentos. Então, como é que a gente vai saber que argumentos são esses? A gente pode ir na documentação, mas também tem um jeito mais tranquilo de fazer isso, certo? Então, eu vou usar o chunk average e aí eu tenho, supostamente, eu tenho dúvidas de como usar essa função. Apesar de eu já saber que essa função vai me quebrar de 2 em 2, mas eu tenho dúvidas. Então, no IEX, o IEX ele vai fornecer esse tipo de documentação também, certo? Eu digito a função que eu quero e coloco um Hzinho na frente aqui. O H é de help. Esse help ele vai mostrar a documentação dessa função, certo? E aí realmente vem o que? A mesma documentação que tem aqui no navegador, né? Chunk average 2. Então você vai ver a mesma documentação que está aqui no navegador e lá no IEX. Então você vê que é muito boa a documentação, né? Muito bem pensada. A gente não precisa ter que ir no navegador, não precisa ir para o site para procurar a documentação de uma função, porque está toda ali, né? Principalmente essas funções nativas a gente tem todas aqui. Então ele mostra o que a função aqui ela espera, né? Então, claro, tem aqui ó, a barra 2, esse aqui é o barra 4, na realidade é um barra 3, né? 1, 2, 3 e o 4 ele é opcional, então por isso que tem barra 3 e barra 4. A definição de função a gente vai ver um pouco depois, mas por enquanto entendam que a gente pode acessar a documentação e ler, né, o que realmente a função ela pede e como a gente pode trabalhar com ela. Então, chunk average, enumerable é a lista e count é a quantidade de elementos que eu quero pegar, né, de cada vez, por assim dizer. E aí tem uns exemplos aqui, tá? Então a gente vai fazer, eu vou dar um clear aqui de novo para limpar a tela. Eu tenho a minha lista já pré-definida de 1 a 10. Então enum chunk average. Minha lista, eu quero itens de 2 a 2. Por que isso aconteceu? Porque o Elixir ele entende que uma lista também ela representa códigos ASCII, né? Códigos de letras do teclado, por exemplo, né? Por exemplo, um código do tipo 97, isso aqui é uma lista que tem um número dentro 97. Esse caractere aqui ele tem por número 97 e nesse formato, em uma lista, né, ele é reconhecido como um A. Então o Elixir ele entende assim. O IEX traz isso de uma maneira gráfica, né? Sendo que a nível de código isso aqui é um 7 e um 8, e isso aqui é um 9 e um 10. Então entendam essa diferença, certo? Tá bom? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para você não ficar assustado quando acontecer esse tipo de coisa. Então voltando para nossa função, chunk average, né? Um enum chunk average, ele quebrou a minha lista de 2 em 2, né? E se a gente for criar uma outra lista aqui, eu vou criar uma lista para a gente testar uma nova função que é o chunk by. E colocar aqui uma lista on 5. Pronto. Então a gente vai pegar essa lista de nomes, que na realidade são nomes de números, né? A gente vai quebrar o ponto de quebra, né? Essa função o chunk average enum chunk average. Chunk average não, chunk by, desculpa, não chunk by. Então, ponto de quebra dessa função, usando lista nomes como argumento de enumerável, né, como enumerável. Ponto de quebra, em vez de ser de 2 em 2, por exemplo, vai ser quando tiver a mudança de tamanho, né? Então a gente usa uma função anônima aqui para a gente dizer qual é a regra que a gente quer estabelecer para ser o ponto de quebra. Então aqui a gente define 2 em 2, aqui eu defino uma função que vai me dizer qual é o meu ponto de quebra. O meu ponto de quebra vai ser no tamanho da minha string. Por exemplo, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. Então, meu ponto de quebra vai ser aqui. Aqui eu tenho 4, meu ponto de quebra vai ser aqui. Então, aqui eu tenho 4, então esses dois vão ficar num grupo só. Então, vamos ver isso.
Na prática o que aconteceu? Meu ponto de quebra foi definido por uma função, então eu tenho dois elementos que têm o mesmo tamanho, eu tenho um elemento só depois que tem o mesmo tamanho, que só tem ele, e eu tenho outros dois elementos com o mesmo tamanho. E agora, só para deixar mais claro ainda, eu vou criar um six aqui, um novo nome, né? Porque aqui são três, aqui também são três, só para vocês entenderem e verem o que acontece quando eu rodo a mesma função anterior. Então o ponto de quebra é o mesmo, vou rodar aqui, certo? O que aconteceu aqui foi que esse six que tem 3, ele não veio para cá, ele não agrupou, ele apenas quebrou. Então essa função foi varrendo a minha lista e foi detectando pontos de quebra. Então cada ponto de quebra ele agrupava, né, os elementos e partia para a próxima. Agrupava os elementos e partia para a próxima. Agrupava os elementos e partia para a próxima. Então é exatamente isso que essa função faz, tá bom? A ideia é trazer além da função, né, mostrar para vocês como é que funciona, como é que uma linguagem funcional, né, como é que ela trabalha, né? Então tem muitas funções dentro do enum, né? Você pode testar cada função, você pode analisar, aperta um tab, né, ver aqui quais são as funções que tem um take while, então você consegue realmente testar, validar várias funções. Aqui tem um intor, aqui a gente pode digitar o help, aqui digitar o H é o nome da função, e aí ele vai dar toda uma informação, obviamente em inglês, né, mas é muito claro, você consegue ver com exemplos e validar esse tipo de informação, né? Então basicamente, né, queria dar esse início para que vocês possam realmente desbravar aí a linguagem do Elixir. Então, como a função enumerável, existem muitas outras funções. Eu queria deixar esses minutinhos aqui para mostrar para vocês a documentação do site, né? Que existe na verdade esse módulo enumerável que tem muitas funções e tem umas explicações de cada função, né, de como é que funciona, que é exatamente aquela documentação lá, mas também existem outras funções aqui que atuam diretamente nos tipos básicos que estudamos, tipo atom, né? O atom também tem uma explicação interessante aqui, tem data, tem o record que a gente vai aprender um pouco mais depois, tem string, e aí tem funções de string, eu usei uma função length lá. Então você tem outras funções aqui interessantíssimas que a gente pode utilizar no nosso código e a gente vai utilizar no decorrer do tempo, né? Então espero que vocês consigam com esse vídeo ter uma força a mais, um gás a mais para começar a desbravar o Elixir e as suas funções, né? No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco com pattern matching, que é realmente uma característica muito interessante, muito poderosa de uma linguagem funcional, do Elixir e também de outras linguagens que estão trazendo isso para os seus cores, né, para os seus núcleos, porque essa característica de pattern matching é muito poderoso e vamos ver no próximo vídeo por que isso acontece, né, por que tem esse poder. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você tiver gostado, curta o vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque daí você vai receber as notificações de novos vídeos e vai conseguir acompanhar todo esse estudo que a gente está fazendo aqui na linguagem de Elixir. Então, até mais, até o próximo vídeo.